O nosso projeto reencarnatório tem um único objetivo, apenas um objetivo: fazer com que eu, ou cada um de nós, nos tornemos pessoas melhores. Não melhores que os outros, mas melhores para os outros. Nós chegamos aqui no nosso planeta, na reencarnação, trazendo uma bagagem imensa, aonde nós necessitamos aparar as nossas má tendências, eliminar as nossas mazelas. E esse comprometimento nos leva a décadas, séculos, alguns nos dias de hoje, milênios, na espiritualidade, planejando, barganhando esse nosso projeto reencarnatório. Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, não só agora, mas sempre. Principalmente nesse ano maravilhoso, que vai ser, já está decretado, será um ano maravilhoso. Bom, eu hoje vou contrariar um pouquinho a psicologia, né? A psicanálise, as informações acadêmicas. Porque nós estamos numa casa espírita. E se estamos numa casa espírita, sabemos que somos seres espíritos reencarnados, numa tarefa reencarnatória, atendendo a um projeto que nós construímos da espiritualidade. Nós construímos o nosso projeto. E esse projeto é tutelado pelos nossos amigos espirituais, nossos guardiões, nossos protetores. E muito se ouve, eu como também um neuroterapeuta, de que todos os nossos problemas psicológicos, emocionais, é trazido da nossa infância. Em parte não está errado. Mas aí pega quando dizem que os nossos pais são responsáveis por esse trauma. Aí foge um pouquinho da nossa realidade como espíritos milenares, onde temos uma família espiritual. Os nossos pais de hoje, na realidade, são companheiros de jornada. Os nossos filhos são companheiros de jornada. E nesse processo reencarnatório que vivenciamos, o nosso projeto reencarnatório tem um único objetivo, apenas um objetivo: fazer com que eu, ou cada um de nós, nos tornemos pessoas melhores. Não melhores que os outros, mas melhores para os outros. Nós chegamos aqui no nosso planeta, na reencarnação, trazendo uma bagagem imensa, aonde nós necessitamos aparar as nossas má tendências, eliminar as nossas mazelas. E esse comprometimento nos leva a décadas, séculos, alguns nos dias de hoje, milênios, na espiritualidade, planejando, barganhando esse nosso projeto reencarnatório. Os nossos pais, que também não são perfeitos, assim como nós, também estão trabalhando para o seu processo evolutivo, individualmente, papai, mamãe, vovó, nossos irmãos. São seres com projetos individuais, intransferíveis. Muitas vezes nós, como pais, como avós, queremos eliminar os problemas que os nossos filhos estão vivenciando. Muitas vezes queremos impor a nossa vontade, porque eles estão fora do caminho que lhe fazem bem, e às vezes até estão. Só que a gente se desgasta, a gente nos abandona, nós nos abandonamos no nosso projeto, investindo em algo que nós não temos controle. Quem de nós aqui conseguiu convencer alguém
com a palavra, ou principalmente com a imposição, não conseguimos. Então, nesse projeto reencarnatório que me pertence, eu tenho sim os meus pais, os meus filhos, como ferramentas para me ajudar a me reconstruir. E muitos são nossos personal training. Faz com que eu enfrente meu orgulho, minha vaidade, minha arrogância, minha prepotência, tentando diminuir, eliminar fica difícil, né? Mas pelo menos diminuir essas lesões, essas insalubridades emocionais. Porém, a gente às vezes abandona o nosso projeto de trabalhar para reduzir essas má tendências, nos perdendo no caminho da mágoa, do rancor, às vezes do ódio, dentro da própria família, com os nossos irmãos, que fica mais fácil, né? Porque irmão a gente pode afastar de nossas vidas. Da sogra, do sogro, né? Dos parentes. Mas os filhos não. Eu nunca ouvi falar que existe ex-filho. Já vi ex-sogra, né? Ex-sogro, ex-marido, ex-esposa. Mas ex-filhos, mesmo que eu os abandone, mesmo que eu de alguma forma os renegue, tire da minha vida, ou até risque do meu testamento, jamais deixarão de ser nossos filhos. Porque está registrado no nosso inconsciente. E ele vivencia conosco. E nesse projeto reencarnatório, na qual eu passei décadas, séculos, como eu disse, alguns milênios, e eu busco na espiritualidade alguém que me receba aqui na matéria. Às vezes, nem faz parte de uma família recente, de outro passado, simplesmente me proporcionou essa possibilidade de reencarnar para trabalhar por mim. Por isso que muitas vezes vemos crianças nascendo, uma família grande, 12, 13 filhos, 9 filhos, 10 filhos, e de repente, do nada, 12 anos de idade, 14 anos de idade, ele sai pela vida. Eu conheço algumas pessoas que são do norte, nordeste, que não sabem nem onde os filhos estão, mas eles fizeram a tarefa deles. O que foi prometido na espiritualidade, talvez até num desdobramento onde o espírito reencarnante busca, de alguma forma, reencarnar, evidentemente, a princípio na família. Porque é na família que nós temos os nossos maiores compromissos. Emmanuel já nos diz que não temos a família que queremos, mas sim a que necessitamos. Haja visto os conflitos, né? Atualmente, principalmente. As famílias estão em conflito, em ebulição emocional. Consequentemente, a sociedade, que é uma referência da família, também está vivendo esse processo. E esse espírito que pediu, implorou, para que mamãe e papai o aceitassem, às vezes o pai quer, mas a mãe não dê, não, Deus me livre, esse cara não quer mais na minha vida. Ou o pai fala, não, comigo não, eu não vai reencarnar mais na minha família, não quero, você me deu muito trabalho, imagina se eu quero você de novo, não, já chega, eu não quero. E ele busca outra família. E muitas vezes, gente, nós temos visto mães solteiras, né, que recebem, pelo momento de insanidade, de paixão, de despreparo, engravida. E ninguém está preparado para aquela criança. Os pais nem pensar. O pai desaparece. A mãe, que na maioria das vezes não está preparada, não aceita, e essa criança vai para o orfanato. Quantas crianças não estão no orfanato, não é verdade?
Só que essas crianças sabiam dessa possibilidade. Possibilidade. Porque não existe fatalidade em nada que nos acontece. Não existe fatalidade em nada que nos acontece. Existe sim um projeto reencarnatório onde há possibilidade de aquilo acontecer. Mas não existe a fatalidade. A única fatalidade que todos nós temos, sem exceção, toda a criação, tudo aquilo que Deus criou, só tem uma fatalidade: sermos felizes. Isso ninguém vai mudar, nem nós mesmos. Às vezes a gente até se auto-sabota, né? Para poder ver se não dá certo. Aquela velha história, quem ri muito hoje, chora amanhã. Né? A gente criou essa frase. E todos nós temos o nosso inconsciente religioso, chamado culpa-recompensa. Quando eu sou culpado, eu tenho que ser castigado. Eu não quero conscientemente, mas inconscientemente, enquanto eu não for castigado da forma que eu mereço, nem Deus sabe qual é a forma que eu mereço. Né? Porque para Deus o que Ele quer conosco é que nós sejamos felizes. Mas eu, no meu inconsciente, enquanto eu não for castigado suficientemente, eu não serei feliz, eu não quero ser feliz. Então eu me auto-saboto. Aqueles casamentos está tudo certinho, tudo redondinho. Eu sei porque eu atendo pessoas, não sei o que acontece comigo, elas me falam. Está tudo certo, está tudo bem, meu marido é maravilhoso, ou minha esposa, meus filhos, mas eu não sei o que acontece comigo. Eu estou sempre arrumando confusão. Eu estou sempre, de alguma maneira, criando conflitos. Isso é autossabotagem. E o problema aqui é do inconsciente. E como tal, fica muito difícil de você conscientemente perceber. Então, esse projeto que nós temos individual, quando nós reencarnamos, e nós sabemos disso, podemos ter até esquecido, pelo grau de esquecimento, mas os nossos registros acásticos, nosso conceito espiritual sabe disso. De que eu passaria tudo aquilo como filho, com o meu pai, com a minha mãe, que hoje eu critico e responsabilizo eles por eu ser quem eu sou. Como uma forma, digamos assim, uma forma cômoda de transferir o meu problema para o outro. E o problema maior que isso às vezes é avalizado por acadêmicos. Acadêmicos positivistas. Não por Joana de Ângeles, né, que é uma psicóloga do mundo espiritual, que através do Divaldo Franco nos traz tanta informação sobre o ser integral. Não pela espiritualidade, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, não que nós tenhamos que ser médiuns para entender isso, ou até espíritas para entender isso, porque todos os tempos, todas as religiões, ela tem a sua origem educativa. Traz os seus pentateucos nos dando informação. Então, quando se diz que uma mãe, que um pai é responsável e eu aceito isso, eu estou abandonando o meu projeto reencarnatório. Simples assim. Porque eu sabia, primeiro, que ia passar por aquela situação familiar. Segundo, que aquelas pessoas, né, aqueles companheiros de jornada, são ferramentas de aprendizado, são provas, mas pode virar expiações. Se de alguma maneira eu abandonar esse projeto, comprometer esse projeto, vão se tornar expiações. E ao eu não perceber que eu que tenho que mudar, que eu que tenho que ressignificar, que eu tenho que ter resiliência para entender o que está acontecendo e, de alguma forma, aprender com isso, temos que lembrar que quando desencarnarmos, não significa que aquela família que estamos vivenciando hoje
será a família que nós encontraremos no mundo espiritual. E talvez nem seja a próxima família, daqui a algumas décadas ou séculos, em que nós iremos vivenciar. Então, esse momento é a maior oportunidade que nós temos de resgatar esses valores, de ressignificar, de aparar as arestas entre um e outro. Mas meu pai intolerante, mas minha mãe intolerante, meu irmão nem pensar, não quero saber. Meu irmão fez um monte de coisa, muitas coisas, que me magoaram, me machucaram, me feriram. Eu tinha ódio dele, hoje eu não tenho ódio mais. Não tenho mais ódio do meu irmão. Mas, ele lá, eu aqui. Eu até já perdoei, mas ele lá, eu aqui. Quando liga para mim, não estou. Não quero me aborrecer. Não estou, diz que eu não estou. Mas você não diz que perdoa? Não, perdoei. Mas ele não é dele. Né? E quem sabe, se esse meu principal projeto reencarnatório não era esse irmão? Será que eu não estou comprometendo o meu projeto reencarnatório? Mas eu me dou tão bem com meu pai. Minha mãe é maravilhosa. Nossa, somos assim, ó, carinha. Carinha. A minha irmã, nossa, esse é o amor da minha vida. Acho da encarnação que ela foi até minha esposa. Né? Mas o meu irmão, esse cara, é meu inimigo. É a pedra no meu sapato. Então é o seguinte, ele lá, eu aqui. Não quero saber. Será que minha mãe é assim comigo para me dar força, energia, resiliência, para me poder, de alguma maneira, eliminar ou reduzir essas divergências que eu tenho com meu irmão? Será que essa minha parceira, minha irmã também, que eu devo ouvir, muitas vezes escuta da minha mãe, mas esquente, é assim mesmo, não tem problema, né? É o jeito dele, não liga. Será que não são as nossas ferramentas de apoio para vencer esse obstáculo? Então, nesse momento que a gente acha, a gente pensa, e as crianças estão crescendo assim, com essa mentalidade, de que eles não têm responsabilidade pelo que estão fazendo, têm justificativa pelo que estão fazendo. Se são revoltados, se procrastinam, né? Se são viciados, se são drogados, se caem nas drogas, se caem no álcool, mas eu sou alcoólatra, porque meu pai era alcoólatra. Eu bato na minha esposa porque eu via meu pai batendo na minha mãe. Então, isso, segundo a terapia, chama-se fidelidade emocional. Eu trago comigo as sequelas da minha infância. Só que nós temos que lembrar o seguinte: os nossos pais são exemplos. Sim, sim, são exemplos para as coisas que são boas. Mas não são exemplos para as coisas que são ruins. E nós somos espíritos milenares que estamos vivenciando 1 década, 2 décadas, 5 décadas, 10 décadas, 8 décadas, como nos dias de hoje, de todo um processo espiritual milenar. Já fomos bárbaros, já fomos vikings, já fomos egípcios, já fomos judeus, já fomos europeus, orientais, ocidentais, e hoje nós estamos no país abençoado, escolhido por Jesus para ser a pátria do Evangelho, coração do mundo e o celeiro espiritual da humanidade. Então nós temos uma bagagem imensa, muito mais do que outros países, que é proibido de falar de Jesus, de ter um Deus, de ter qualquer tipo de informação espiritual ou religiosa, mas o Brasil está nos preparando para nos tornarmos as luzes, as candeias de Jesus, para aqueles principalmente aqueles que estão à nossa volta. Ama o teu próximo, disse Jesus. Como a ti mesmo.
é o nosso maior próximo, depois de nós, né? É aqueles que estão dentro da família. Onde está o maior resgate? No patrão? Na namorada? Né? No amigo? Não. Primeiro em nossos filhos. Porque eles estão realmente mais próximos, e como eu disse, não dá para eu dizer que não é meu filho. Depois, como eu costumo brincar, a mala sem alça, sem rodinha, que é os maridos, né? Tem que empurrar e não anda. Né? Mas, esses são os nossos primeiros compromissos. A nossa família, que nós necessitamos. Não temos que, evidente, que eu não estou falando aqui, da gente ser maltratado, escorraçado e abaixar a cabeça. Não é isso. Jesus nos alertou, quando deles a face esquerda, bater na face esquerda e a direita. Não que você dá para apanhar, mas mostre para aquele que está batendo como é o correto. Demonstre, não reage. O que ele quer dizer é a reação. E no conflito, enquanto a gente não vê um caído, né, a gente fica até o final. Comigo é assim, bateu, levou. Não leva o desaforo para casa. Né, que a gente fala. Então, nesse processo reencarnatório que nós vivenciamos hoje, cada um de nós, individualmente, nós não podemos esquecer disso. Não é que nós tenhamos que abandonar a família, ao contrário, a família é o nosso alicerce, as nossas raízes, é a nossa base. Mas não podemos responsabilizar, não podemos, não é a palavra correta, não devemos responsabilizar aqueles que são as nossas referências, seja os pais, as mães, os avós, os padrastos, dizer que eles são responsáveis pelos meus fracassos, pelas minhas quedas, pela forma com que eu sou. Nós temos que perceber isso, nós temos que observar o nosso comportamento. A gente observa muito o comportamento do outro. Demais. Fulano é assim, doutor é assim. Agora com a internet, então, a gente está fazendo aquilo que Jesus mandou, né? Orar e vigiar. Né? Então, nunca oramos tanto pela gente, não é verdade? Me livra, pelo amor de Deus, Senhor. Que não chegue no Brasil essa guerra, que não... a gente ora o tempo todo. E também vigia. É só pegar o celular que, né? Nós sabemos do mundo que está acontecendo lá na China, não sabemos. Então nós nunca vigiamos tanto. Só que Jesus não pensou, vou até falar uma blasfêmia aqui, ele não pensou bem nisso, né? Ele falou assim, que quando ele falou orar e vigiar, ele quis dizer o seguinte: orai por aqueles que você não consegue fazer nada, você não tem poder sobre ele, porque eu tenho esse poder, mas respeito a decisão dele. O que Jesus podia fazer assim, ó, resolvia o problema do mundo, podia? Não precisa nem instalar o dedo, é só ele olhar dele assim, ó, pronto, acabou o problema. Não é verdade? Mas e por que ele não faz? Ele não faz porque ele nos respeita. Ele nos ama. Quem ama não critica. Quem ama não aponta, quem ama não culpa. Simplesmente ama e respeita. Ele deu o maior exemplo da mulher adúltera, supostamente adúltera, né? Supostamente. E na realidade, um adultério daquela época era diferente. Né? O homem podia andar com quem quisesse, mas a hora que pegasse a mulher, pô, ela sofria. Supostamente adúltera. E ele, no final, após ela não ser apedrejada, o que ele disse para ela? Nem eu, o governador planetário não falou, né? Mas o Rabi, o Messias, o governador planetário, nem eu vou te julgar. Mas, olha só, uma frase que às vezes passa desapercebido: vá e não peques mais. Ou seja, eu não concordo com o que você está fazendo. Tu não tem meu aval. Eu te protegi e reze para que eu esteja de novo quando você falhar novamente. Né? Eu esteja por perto. Eu te protegi e protegerei quantas vezes você for necessário. Mas não tem meu aval. É o que ele faz conosco. O tempo todo, quantas vezes eu caí, ele vai estar ao meu lado, me orientando como levantar, mas em nenhum momento ele me pegará no colo.
Porque ele mesmo falou, eu não vim mudar as leis. E a lei de Deus é o quê? Cada um segundo suas obras, não é verdade? Quantas vezes eu caí, quantas vezes ele estará comigo? Nunca, nenhuma de suas ovelhas se perderá. Ele disse, nunca, ninguém vai ficar caído. Só que tem um detalhe, eu tenho que me levantar. Ele vai me orientar, faz assim, faz assado. E eu vou contar um segredo para vocês, que eu ouvi há um tempo, que é mais ou menos assim. Por mais que eu reze, por mais que eu ore, por mais que eu faça dezena, trezena, tudo que ena, por mais grupos de orações que eu entre, à noite não vai vir um anjo no pé da minha cama, iluminando a minha casa, e dizer o que eu tenho que fazer. Como resolver esse problema? Deus ajuda os homens através dos próprios homens, para que ambos aprendam. E sabe o que é pior que eu descobri? Que quem me vem falar algo que eu não quero ouvir, é esse que é o anjo de Deus. Porque anjo de Deus somos todos nós, né? Todos somos anjos, todos. Os 8 bilhões de encarnados, os outros 20 e poucos desencarnados, fora os que estão por aí transitando pelos planetas. Só que nós somos anjos de uma asa só. Ou seja, estamos construindo a outra asa para poder voar. Só que para mim construir essa asa, eu preciso de alguém que conheça a asa esquerda, porque eu não sei como é que é, não é assim? Eu conheço a direita, vou ensinar a ele como construir a direita. E ele vai me ensinar como construir a esquerda. E junto nós vamos trabalhar para passar o voo. É assim que funciona. Mas, espera aí, esse cara pensa que é para me ensinar? Não, não é assim não. Eu acho que a pena tem que ficar para cima, mas eles têm a experiência. Não, é para baixo, não é para cima, e começa o conflito, é o que nós estamos vivenciando hoje. O nosso orgulho. E sabe qual é o pior orgulho? O pior orgulho é aquele que eu percebi que eu estou errado, mas eu não dou o braço a torcer, não. O quê? Depois de tanta briga dizendo que ele está errado, agora eu vou ter que falar para ele que ele está certo? Mas nunca eu fico com a minha asa torta. Eu não vou, mas eu não dou para torcer para ele, mas de jeito nenhum. E assim nós continuamos cambaleando. Os nossos filhos são uma benção, sim. Sempre serão. Os nossos pais também. Porque permitiram que nós chegássemos a esse planeta. Ah, mas o meu pai me abandonou, meu pai subiu, não sei quem foi, mas mesmo assim, foi ele que permitiu através do seu sêmen. Ah, mas ele abusou da minha mãe. Mesmo assim, eu cheguei aqui, aonde eu, na espiritualidade, implorei. Outro dia recebi um menino, 16 anos, a mãe, se eu podia falar com ele, se ele quiser falar comigo, ele não queria não, tá? No final, falou mais que a boca, mas no começo ficou mudo. Aí, um determinado momento, ele falou assim, eu não pedi para reencarnar. Quer saber qual é o problema? Eu não aguento mais meus pais. Não aguento mais. Eles são assim, são assados, são assim aqui. E ele digo mais, eu não pedi para reencarnar, ele falou para mim. Bravo, hein? O moleque era grandão, 15 anos, mas era grande. É mesmo? Eu não pedi não. Você tem toda a razão. Aí ele falou, opa, peraí, alguém concorda comigo, legal, né? Você não pediu mesmo, você tem razão. Meu amigo, vou dizer para você, você implorou. Você implorou para reencarnar, implorou, de joelho. Ele ficou assustado para mim, como assim? Implorou. Aí ele abriu a brecha, né? Aí ele já tinha um pouco de noção, porque a mãe de ouvido falar em casa, a mãe fazia evangelho, tudo que a gente faz, né, para resolver o problema dos nossos filhos, né? Principalmente quando chega na fase dos 12, né? Sabe por que aos 12 anos em diante começa a aborrecência? Porque todos nós sabemos que
É período, tá? Não afetivo. Das 7, 8, 9 anos de idade, o espírito está totalmente reencarnado no corpo físico porque o cérebro está formado, tá certo? Então ele tomou conta do corpo. Beleza. Quando nós chegamos aos 12 anos, sabe quem realmente reencarna, se apossa do corpo? O caráter. O caráter, o nosso caráter. Então, o que somos envolve o que estamos. Naquele momento eu estou, né, um espírito encarnado, atendendo meu pai, não gostando, mas meu pai tem que atender. A minha mãe, não, isso aqui. Aí a sociedade falou um negócio, depois a mãe falou outro, eu fico pensando, pô, mas quem está certo, quem está errado, né? A escola também vai lá e fala os negócios, que as professoras malucas vai lá e fala os negócios. Eu disse, cara, meu pai fala um negócio, eu falo assim, quando chega aos 12, toda aquela reminiscência, aquelas informações que eu adquiri durante milênios, e as tendências emocionais tomam conta daquilo que me pertence, que é o corpo físico. Costuma-se dizer que a mente debruça sobre o trapézio do cérebro. Toma conta de mim. Aí que meu pai está fora. Tudo que ele falava, ó, os meus amigos ó, são esses. Existe uma ligação, existe a lei de afinidade. Não é? Então, tanto sobre falar a lei da afinidade, a lei da atração que rege o universo, né? As leis que começam a me dominar. E aí eu tomo o meu caminho. Algumas mães falam assim para mim que onde foi que eu errei. Olha só o que a gente constrói com o pai, com a mãe, sem informação. Eu sou culpada pelo meu filho ser assim. Onde foi que eu errei? Em que momento eu errei, meu Deus? Eu fiz de tudo, eu amo, dei tudo que ele queria. E aí eu falo assim, não, mas você deu demais. Às vezes está certo, às vezes até tira a noção do espírito, né? Encarnado. Mas eu começo a me culpar também, como pai, como mãe. Aí é uma confusão generalizada. Nossos filhos acabam nos convencendo que nós somos culpados. Né? Acabam nos convencendo. E nós fizemos o melhor. Certo ou errado, não é eu que tenho que decidir. Para mim eu estou certo. Se ele está errado, é ele que tem que decidir se eu estou certo ou se eu estou errado. Para ele, para mim eu estou certo. Então, nesse momento, começa essa turbilhão. Então, para encerrar, temos que lembrar o seguinte: nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores, trabalharmos para isso. E ao me tornar uma pessoa melhor, para mim, eu serei uma pessoa melhor para aqueles que eu amo, para aqueles que eu posso contribuir. Quem está perturbado emocionalmente com depressão, síndrome do pânico e outros transtornos, como é que pode orientar alguém que também está da mesma forma? Como? Eu tenho que me tratar, eu tenho que me curar, eu tenho que me ressignificar no meu processo. Quando eu estiver bem, aí sim, eu serei um companheiro de jornada onde juntos poderemos fazer algo.